Olá a todos, eu sou a Isabela e eu vim trazer para vocês a videoaula de vetores na linguagem Python. Então, os vetores nessa linguagem podem ser referenciados também como listas, tá? Mas, afinal de contas, o que são vetores? Né? Então, eu resolvi trazer para vocês um exemplo, né, que é muito próximo à nossa realidade, né, em relação às disciplinas de engenharia, física, geometria analítica, álgebra linear, enfim. A gente vê muito isso. Então, vou mostrar aqui para vocês entendam um pouco, né, para que fique mais próximo da nossa realidade do que só, né, os códigos que a gente vai fazer, né, o nosso programa. Então, os vetores, né, a gente está mais acostumado a vê-los nessa forma. Então, a gente utiliza planos cartesianos, enfim, né, o vetor U, o vetor V, que são os nomes deles, né, igual às suas posições, né, no plano cartesiano, em X e em Y. Então, é a mesma forma em Python, tá? Na programação, enfim, os vetores são utilizados da mesma maneira, né? Eles têm um nome, no caso, tem uma variável, né? Que são iguais às suas posições, né? Ou o que você quiser colocar no seu vetor ou na sua lista, tá? Então, o exercício que eu trouxe para vocês, os exemplos que eu trouxe, são muito aplicados a isso, a vetores no plano cartesiano, para que fique próximo ao que a gente vê normalmente em sala de aula, né? Para que fique mais simples de vocês poderem entender, tá? Então, vamos começar com um exercício, né, mais simples, né, teoricamente, só para vocês verem como é que eles funcionam, como é que os vetores são feitos. A gente vai basicamente criar um vetor e imprimir os valores das suas posições na tela, tá? Para vocês entenderem melhor o que são estas posições, né, dos vetores. Então, a gente via muito em matrizes essa parte de posições, enfim, né? Que nem nessa matriz aqui. Então, a gente via muito matrizes com índices A, I, J, enfim, né? Como representado aqui na imagem, né? Matrizes M por N e tudo mais. A gente vai trabalhar na parte de vetores aí somente com essa partezinha aqui, que seria uma linha só e várias colunas, né? No caso, quantas colunas a gente quer colocar no nosso vetor, né? Que a gente vai trabalhar no exercício, no programa, no código, enfim, que a gente vai fazer, tá? Então, continuando aqui, vamos voltar para o PyChart. Então, que nem eu falei, vão ter os índices, né? A e J, A11, A12, A13, enfim. E que são as posições. Só que na linguagem Python, né, aqui no nosso código, nos vetores a gente começa com a posição 0 e vai até a posição que vocês determinarem. Então, vamos criar aqui um vetor. Primeiramente, a gente tem que dar um nome, né, para ele, criar uma variável. Então, eu vou dar um nome bem criativo, que vai ser vetor mesmo. Igual a colchetes. E colocamos daí as posições, né? No caso, ou você coloca as posições, né, 0, 1, 2, 3, mas eu vou colocar números mesmo. Então, vai ser 0, 8, 87 e 32. Tá? Vou fazer um vetor de 4 posições, né? E daí, a gente vai ter que imprimir na tela, né? Como pede o exercício, imprimir os valores das posições na tela. Então, como a gente vai fazer para imprimir isso na tela? É bem simples mesmo. A gente vai usar o print, né? Como sempre. Comandos que a gente for imprimir na nossa tela tem que utilizar o print. E a gente coloca aqui vetor e a posição que a gente quer, tá? Que vai imprimir daí assim um número. Então, vou colocar aqui posição 1. Posição 0, né? No caso. Valor da, vou escrever assim. Na posição 0. Vamos colocar aqui, ele tem 4 posições, né? 0, 1,
Opa, desculpa, 3. 0, 1, 2, 3, né? Mas se for contar, são 4. Posição 1, daí a 2 e daí a 3. Aqui também. 1, meu Deus, a 2 e a 3. Tá? E vamos imprimir o nosso vetor também, né? Vamos imprimir o vetor primeiro, que tem forças pra gente poder ver. Print vetor igual a vetor. Vamos rodar aqui o nosso programa, né? E ele já imprimiu aqui, vamos só dar um zoom aqui para vocês poderem enxergar, né? Então, aqui tem o nosso vetor, que é igualzinho que eu tinha definido antes, né? 0, 8, 87, 32. E aqui os valores de cada posição. A posição 0, que é 0, da posição 1, que é o 8, da 2, que é o 87, e da 3, que é o 32. Ok? Então, continuando. Agora vamos fazer um exercício um pouquinho mais complexo, digamos assim, né? Então, que nem eu falei antes, né, nas disciplinas de Física e Geometria Analítica e Álgebra Linear, a gente via muito essa parte de vetores, e, enfim, planos cartesianos ou vetor mesmo, né, que nem igual esse do Python. E, então, assim, né, a gente vai realizar os cálculos de um módulo. E do módulo de um vetor, ó, tá escrito dentro, de um vetor, que vai ser definido pelo usuário, tá? Então, a gente tem que criar o vetor, né? E depois calcular o seu módulo, né? Que nem a gente vê na parte de física. Então, cadê? Aqui, só vou mudar aqui para vocês poderem ver a cena. Aqui. Isso é mais ou menos assim, tá? Então, nós vamos ter um desses vetores e a gente vai ter que calcular o módulo dele, ok? Saber o valor que ele assume. Então, vamos lá, vamos criar o vetor A. Vetor A vai ser igual a... Ele é um vetor que está num plano cartesiano, certo? Então, ele só tem posições x e y. Como é que eu faço para preencher um vetor que eu vou ter que pedir para o meu usuário digitar os valores nele? Eu não posso colocar x e y ali. Eu tenho que colocar as posições no meu vetor, né? Vamos deixar um vetor vazio. Então, a gente vai colocar 0, 0 em as duas posições para a gente poder preencher depois. E como que a gente vai preencher? Um dos jeitos de você preencher seria com o while, que é o jeito mais simples, né, digamos assim, para você poder preencher vetores. Então, vamos voltar lá nas videoaulas de while para poder aplicar isso, né, nos vetores. Então, para começar, a gente vai ter que colocar um contador, tá? Então, vou colocar cont A, que vai começar em 0. Já vou explicar o porquê para vocês, tá? E aqui, while cont A for menor que 2. Vai acontecer tal coisa. Por que o contador que a gente colocou tem que ser menor do que 2? Porque ele vai começar em 0 e nós temos duas posições. Então, começa em 0, o próximo é o 1. Então, tem que ser menor do que 2. Se a gente colocar que cont é menor do que 1, ele vai gerar somente uma posição para o nosso vetor, tá? Então, a gente tem que colocar que é 2. While cont A menor que 2, a gente vai colocar aqui vetor A na cont, na posição do cont A, vai ser igual a int input, né? Digite o valor da posição, digite o valor do vetor. Digite. Tá, vai ser assim mesmo. Tá? E cont igual. Cont A igual a cont A mais 1. Ok? A gente já vai ver se isso aqui tá funcionando, tá bom? Então, vamos seguir o passo e imprimir o vetor. Print vetor. Eita. Tá difícil hoje escrever.
rodar aqui. Run. Aqui ele rodou o programa em cima, né? Então, agora a gente vai digitar o valor do nosso vetor, né? Então, vou colocar fazer um vetor que seja 2 e 4, ok? E aqui ele imprimiu já o 2 e o 4. Então, vou explicar para vocês como funciona essa parte do while, tá? Então, assim, a gente tem o vetor A nas posições 0, 0, né? No caso, 0 e 1, que é x, y. E a gente vai aplicar o while. Então, para aplicar o while, toda vez que roda, a gente vai precisar de um contador, tá? Por quê? Porque se a gente não colocar esse contador no while, ele vai rodar uma vez e não vai pedir outro valor, e enfim. Então, a gente tem que sempre ter esse contador para que toda vez ele faça um ciclo até chegar aonde a gente quer. No caso, se meu vetor tivesse, digamos, 10 posições, o nosso contador ia começar na posição, né, do 0, ia começar em 0, e iria terminar em 11. Por que 11, né? No caso, por que a gente pôs 2? Porque ele tem duas posições, a gente começou em 0, mas ele não pode ser igual a 2. Porque se a gente for seguir essa ordem aqui, fica 0, 1, 2, certo? Então, ele tem que ser menor do que 2 para que preencha o vetor de duas posições que nós temos, tá? Então, por isso que não pode ser while count igual a 2, porque senão vai estar preenchendo 3 posições no nosso vetor. Na verdade, vai estar preenchendo só a posição 2, né? Porque se for o count for igual a 2, né? Mas enfim. Igual a 2. Tá, enfim, voltando ao assunto, talvez eu fale alguma coisa errada. Mas assim, ó, quando o count for 0, o count vai entrar como 0 primeiro. Então, vai ficar 0 é menor que 2? Sim, então vai rodar aqui, vetor A na posição 0, o usuário vai digitar o valor, e o count A vai ser igual a 0 mais 1, que é 1. Então, 1 vai e volta lá para o começo do while. 1 é menor do que 2? Sim, então vai rodar o nosso while do vetor A na posição 1. E daí o usuário vai digitar, né, o valor da posição 1 do nosso vetor. Vai passar aqui para o count de novo. Count A vai ser igual a 1 mais 1, que é 2. Volta lá para cima do while, né? 2 é menor que 2? Não. Então, ele vai parar de contabilizar o nosso while porque já finalizou, ok? Então, é isso que aconteceu aqui no nosso vetor. Então, agora que nós já temos o vetor, agora que o usuário já digitou, enfim, já está tudo certo, a gente vai ter que calcular o módulo, né? Que é o que nosso exercício pede, que é o calcular o módulo, né, do vetor, tá? Então, como é que calcula o módulo de um vetor, né? O módulo é a raiz, né, da posição x ao quadrado mais a posição y ao quadrado. E para que a gente possa calcular uma raiz, né, porque nas videoaulas, né, de comandos iniciais não tem essa parte de raízes, né, para calcular tipo, um comando certinho para isso, né, dos comandos básicos. A gente vai ter que importar uma biblioteca que tenha este comando de cálculo de raiz. Então, como é que eu faço para importar? O que é uma biblioteca? A linguagem Python tem vários comandos, né? Para a gente ter uma palavra, para a gente ter um comando específico, né? Que nem esses que são especiais, né? Eles são muitas vezes armazenados em bibliotecas, que são conjuntos separados que a gente tem que trazer para o nosso código, para o nosso programa. Então, a gente tem que importá-los, né? Então, essa aqui que é o comandinho para poder importar a biblioteca de matemática. E como é que a gente faz isso? Eu vou dar um Ctrl C, mas enfim. Vocês vão lá no comecinho, na primeira linha. Normalmente é na primeira linha que se coloca import mat. Ele até ficou cinza, tá? Já está habilitado, então eu posso utilizar o comando da raiz, tá? Então, vamos lá. Vamos armazenar essa raiz dos números. O que é essa raiz dos números? É esse daqui, essa parte. X ao quadrado mais y ao quadrado. Tá. Vamos lá. Então, eu vou chamar isso aqui de armazenar raiz. Enfim, eu vou chamar de raiz. Mas vocês entenderam que é essa parte de dentro. Tem o símbolo da raiz aqui.
né? Antes esse aqui, não vi esse aqui dentro. Então, vou chamar de raiz A, essa parte aqui, né? Então, vamos lá. Então, vai ser vetor A na posição 0 elevado ao quadrado mais o vetor A na posição 1 elevado ao quadrado, ok? Então, aqui a gente já tem essa raiz A, que é a soma, que é o x ao quadrado mais o y ao quadrado. E agora a gente tem que calcular o módulo com a raiz dos números. Então, no caso, a gente tem que calcular a raiz dessa parte aqui. Então, que vai ser o módulo. Eita, módulo A é igual a math.sqrt, que essa é o comando especial, né, da biblioteca que a gente importou de matemática para calcular raízes quadradas. Math square de raiz A. Em primeiro módulo, no caso, print o módulo de A é igual a... Meu Deus, módulo A. Vamos rodar para ver se está funcionando, tá? Vamos dar um run. Ele rodou lá o de antes. Então, vamos digitar aqui 3 e 6. E ele já calculou. Então, ele mostrou que o vetor que eu pedi era 3 e 6, né? Os números que eu digitei. Então, deu o print do nosso vetor, 3, 6, e calculou o módulo, né? Fez lá raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, que deu 2,23. Tá vendo que tá um número muito grande isso, né? Então, vamos dar uma arredondada, digamos assim, vamos deixar com 2 casas decimais, né? Como é que eu deixo isso com, né, 2 casas decimais? A gente utiliza uma função que é a função de round, tá? Então, a gente vai arredondar, né? Vamos colocar aqui na raiz. Então, é round math em vírgula 2, que no caso são 2 casas decimais. Então, para você arredondar números, né, em Python, a gente utiliza, né, antes do que a gente quer, essa função aqui que é round, abre parênteses, o que a gente quer arredondar, vírgula, quantas casas decimais a gente quer. No caso, eu quero 2 casas, mas se eu quisesse 5, 6, era só trocar o 2 pela quantidade. Então, vamos ver se deu certo, né? Se deu para arredondar. Eu nem lembro agora, acho que era 3 e 4, né? Não era, mas enfim. Ele arredondou aqui, tá vendo? Que antes tinha vários números aqui, várias casas decimais, e ele arredondou para 2 casas só, tá? Então, vamos continuar aqui agora. Vamos aumentar esse programa que a gente fez, né? Então, vamos fazer aqui um exercício 3, digamos, né? Agora, insira um vetor B, calcule o módulo de B e, por fim, calcule o vetor resultante entre A e B. Que nem eu tinha mostrado, né, para vocês aqui, né, seria calcular esse vetor R, né, que seria o vetor resultante, tá? Vai ser a mesma coisa que nós fizemos em A, né? A última coisa que vai mudar, na verdade, é a parte do vetor resultante. Então, a gente vai ter que criar o vetor B, tudo de novo, né, igual ao vetor A. Então, eu vou dar uns Ctrl C aqui para a gente não perder tanto tempo, né? Então, o vetor B, aqui as posições, cont B igual a 0, né? While cont B for menor que 2. Aí, eu vou pedir aqui esse daqui, daí eu só vou mudar para B, tudo para B. Vai ser exatamente a mesma coisa, tá?
Vamos imprimir print, né? Como é que eu escrevi mesmo? Print, eu só coloquei aqui vetor B. A gente vai calcular o módulo, vai ser tudo igual a raiz, o módulo e imprimir o módulo, né? É tudo a mesma coisa. Então, vamos lá. No caso aqui é tudo de B. Então, vai ser raiz de B é igual a vetor B na posição 0 ao quadrado e vetor B na posição 1 ao quadrado. Módulo de B é esse aqui da raiz de B. O módulo de B é igual a módulo de B. Certo? Então, vamos colocar aqui, vamos rodar para ver se está dando tudo certo no nosso programa. Vou aumentar aqui para vocês virem. 3 e 4. Deu aqui o vetor A 3 e 4. Né? E o módulo. E o vetor B que é 6 e 7. E aqui 6 e 7. E o módulo de B é 3. Ok? Então, ele deu certinho igual ao outro. Vamos finalizar, então. Vamos calcular o vetor resultante, né? Então, para calcular o vetor resultante, é a raiz do módulo de A mais o módulo de B ao quadrado. Então, vamos fazer aqui a raiz, né? No caso, o que vai ficar dentro da raiz, né? De R, essa parte aqui, que a gente vai calcular agora, tá? Então, eu vou até deixar aqui um hashtag para vocês não se perderem. Raiz de R vai ser igual a... Eu vou usar uma funçãozinha aqui, que é o pool, mas eu já vou mostrar para vocês. Então, vai ser a mesma coisa. Isso vai ser módulo de A, no caso, vamos fazer assim, módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado. E daí a gente vai fazer, o módulo R é igual around, vou deixar arredondado também, math.sqrt de raiz R. Daí print, o módulo de R é, módulo R. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Se não me engano, acho que tem que usar a função pool, mas vamos ver, tá? Então, 3 e 4, 6 e 7 o B. Ele não deixou. Ele tá dando erro. Então, eu já sei como corrigir, então eu já vou corrigir para vocês, tá? Tem uma outra função nessa biblioteca que é para a gente poder calcular, né? Como é que é o nome? Calcular a potência. E a função de potência é pool. Eu já vou mostrar para vocês. No caso, aqui, ó. É pool, módulo de A elevado ao quadrado, mais aqui, pool, módulo de B ao quadrado. Vamos ver se vai rolar isso aqui. Acho que é assim. Assim, acho que dá. Tá, vamos ver. Eu espero que seja isso daqui mesmo. Né? Então, no caso aqui é para você poder elevar um número, daí você coloca a vírgula e quanto que você vai elevar ele, tá? É como se fosse o 2 com a flechinha mesmo. Isso daqui é essa função pool do número elevado a tal número. Vamos ver se precisa de mais algum parênteses. Se eu esqueci de algum parênteses ou não. Vamos por 2 e 3, 5, 6. Aí, deu certinho agora, tá? Então, é que às vezes ficam números muito grandes. Na verdade, até eu não entendi porque deu aquele erro, mas enfim. Né? Utilizando a função, vocês podem usar essa função aqui para vocês poderem calcular números elevados a outros números, né? Em vez de colocar aquela flechinha ali pra cima, né? Então, vamos ver se deu tudo certo, né? A princípio, sim. Cadê lá no começo? Né? O nosso vetor A... Cadê? Aqui, a partir daqui. Então, eu digitei o valor para A e
x em y de A, né? Ficou 2 e 3. E o módulo de A deu igual a 1, né? Tá aqui o módulo de A. Em seguida, a gente pegou, fez o vetor B e digitou aqui um valor para o vetor B, que foi 5 e 6. E aqui está o print do vetor B, que é essa parte aqui. E calculou o módulo de B e imprimiu o módulo de B, é 3,32, né? Está arredondado. Aí, em seguida, ele fez todos os cálculos, pegou o módulo de A, né, no caso 1 ao quadrado, mais 3,32 ao quadrado, e calculou a raiz desses números, né, e arredondou, e deu igual a 3, tá? Então, essa foi a nossa videoaula de vetores. Eu espero que vocês tenham entendido, né, o conceito, como faz, né? Deu para treinar bastante essa parte de while. Eu mostrei para vocês, né, como é que importa bibliotecas. Tem muitas outras bibliotecas que dá para importar também. É só procurar na internet, né, em livros, enfim. Mas as que eu mais utilizo, a que eu mais utilizo, na verdade, é essa, né, para poder utilizar raiz quadrada e, enfim, né, uma função, né, de elevar números também. Mas é isso, espero que tenha sido de bom proveito de todos, que vocês tenham compreendido essa parte de vetores, né? A gente pôde fazer uma aplicação, né, na parte de física, né, calculando módulos e enfim. É isso, nos vemos numa próxima videoaula. Até mais!